Graça e paz, meus irmãos, que Deus em Cristo continue abençoando a nossa vida. E mais uma vez a gente está aqui para adorar e bendizer o nome do nosso Deus e do nosso Senhor. Cante essa canção. Cante ao Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deus é muito bom, muito maravilhoso. E Cristo, Jesus é o motivo da nossa canção. Eu te convido a cantar mais essa canção com a gente. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar
passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te cubra com suas bênçãos, suas maravilhas. Amém. Bom dia, graça e paz. Louvamos ao Deus Todo-Poderoso por nos proporcionar mais uma manhã de estudo da sua palavra. Vamos continuar no Salmo 119, agora desta vez a partir do verso 41 ao 48. E a partir de então, extrair algumas lições dos pensamentos, ou até mesmo dos sentimentos do salmista, até porque nós entendemos que ele é um peregrino, né? Ele mesmo já se declarou isso em versos anteriores. Portanto, gostaria de convidá-los a acompanhar-me na leitura da Palavra de Deus, né? A tradução que eu estou usando é a Almeida Revista Atualizada. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a Palavra de Deus. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não retires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Glória a Deus pela sua palavra bendita e que não volta vazia. Amados irmãos, a declaração do salmista nesse texto, não se pode duvidar de suas palavras que, ao mencionar as misericórdias de Deus antes e depois da sua salvação, o salmista, segundo a ordem natural, ele põe a causa antes do efeito. E ao adotar esse arranjo, ele então reconhece que não há salvação para ele senão na misericórdia de Deus. Assim, então, enquanto ele deseja uma salvação gratuita, ao mesmo tempo ele deposita sua total confiança na promessa, conforme ele já havia declarado anteriormente em outros versos. O segundo verso, 42, é a continuação da declaração, onde ele se gloria no fato de que está munido da melhor defesa contra as calúnias de seus inimigos, a qual é oriunda de sua confiança na palavra de Deus. Desta feita, então, somos ensinados que sempre haverá maledicentes que não cessarão de difamar os filhos de Deus, embora sejam totalmente imerecedores deste tratamento. Calvino, ele nos diz que é um tanto duvidoso que tipo particular de desonra ou de infâmia e opróbio ele tinha em mente, pois os ímpios não só cobrem os filhos de Deus com vergonha, mas também fazem de sua fé zombaria, escárnio. E Calvino ainda também nos apresenta uma interpretação que se harmoniza melhor com o contexto, visto que Davi aqui está depositando sua confiança em Deus, em oposição ao menosprezo dos que o caluniam. A interpretação, então, dá-se da seguinte forma: terei o que responder ao vil desdém dos inimigos que me injuriam, sem causa, dizendo-lhes que Deus nunca desaponta aqueles que depositam nele sua confiança. Essa interpretação, ela está de completo acordo quando Josué recebe a incumbência e a promessa de Deus. Em Josué 1,5 diz assim: assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Além disso, o salmista diz não somente que confiava em Deus, mas também que confiava em sua palavra, que é a base da sua confiança. Devemos então atentar
cuidadosamente a correspondência e relação mútua entre o termo resposta, na primeira parte do verso que nós lemos, e o termo palavra, já na segunda parte. Amados irmãos, não houvera Deus, por sua palavra, nos munidos com sua lei, preceitos e estatutos para nossa defesa, seríamos constantemente esmagados pela insolência de nossos inimigos. Se desejamos ser provados contra os ataques do mundo, então o princípio a ser seguido é o seguinte: nossa confiança na palavra de Deus, guardados pela qual o Espírito de Deus nos convoca a desprezarmos ousadamente as perniciosas blasfêmias dos ímpios. E ainda, para qualificarmos a repelir tais blasfêmias, o salmista então nos conecta a palavra de esperança e a palavra de confiança. O verso 43, ele diz que é possível aqui formular uma pergunta da seguinte forma: por que ele demanda primeiramente que sua língua esteja saturada e não que seu coração seja fortificado pela palavra da verdade, visto que a segunda assume a precedência tanto no aspecto de ordem como no de excelência? De que nos adiantaria, então, ter uma língua fluente e eloquente se nosso coração estiver destituído de fé? A resposta a esse questionamento, a essa indagação, Calvino nos diz que Davi não estava tão preocupado com a confissão externa, a ponto de não dar preferência à fé do coração. Contudo, levando em conta que ele estava falando com Deus, não há nada estranho em fazer menção só da primeira, sob a qual inclui também a segunda. A construção da sentença, de acordo com Calvino, pode ser assim então proclamada: Senhor, sustenta meu coração com fé, para que não seja eu esmagado pelas tentações, mas concede-me também a liberdade da expressão vocal, para que eu faça soar destemidamente teus louvores entre os homens. Caros irmãos, observemos aqui. O salmista, ao rogar que fosse revestido de ousadia no falar, então ele começa com o coração. Aqui também pode se perguntar por que ele diz por meio tempo, ou melhor, por muito tempo, como se não temesse ser privado da palavra da verdade por pouco tempo. A solução desta dificuldade ela deve ser extraída de nossa própria experiência, pois na enfermidade de nossa carne é quase impossível isso não acontecer, uma vez que, ocasionalmente, até o coração mais robusto desfalecerá sob os violentos ataques de Satanás. O salmista, então, cônscio de sua fraqueza, que é perceptível em todo o gênero humano, ele acomoda a sua oração da seguinte forma: ainda que nem sempre eu esteja preparado com aquela ousadia de linguagem que é tão desejável, não consigo manter silêncio por mais tempo. Com esta linguagem, o profeta então admite tacitamente que não fora tão firme e ousado como se esperava e que fora, e por assim dizer, dominado pela mudez por causa do temor. Disso podemos aprender que a faculdade de falar espontaneamente não está em nosso poder, assim como não estão as afeições do coração. Quando Deus dirige nossa língua, ela está preparada para a expressão imediata. Todavia, logo ele subtrai o espírito de longanimidade, nosso coração então desfalece ou falha e nossa língua fica muda. A causa disso é acrescentado nestas palavras do salmista: porque espero por teus juízos. É assim que ele se expressa literalmente. Concluímos então que o termo ele se refere não somente aos preceitos da lei, mas também às promessas, que constituem o verdadeiro fundamento de nossa confiança. O verso 44, o salmista nos diz que ele decide então devotar-se ao estudo da lei, não por um breve tempo, mas até o término da sua vida. Calvino diz que o emprego de 3 palavras hebraicas sinônimas,
Tamid, Olam e Ed, em vez de serem considerados um acúmulo supérfluo de termos, elas contêm uma indicação implícita de que os fiéis, ou de que se os fiéis não fizerem extrema e firme oposição, o temor de Deus poderá ser gradualmente apagado de suas mentes por várias tentações. E perderão a afeição que nutrem pela lei. O verso 45, ele pode ser lido como que expressando o desejo de que ele pudesse andar. Seja o que for, Davi exulta ante o pensamento de seu caminho tornar-se plano e fácil, em consequência de sua diligência em buscar os preceitos de Deus, isto é, andar tranquilamente. Os caminhos dos homens, irmãos, são, com frequência, ásperos e cheios de obstáculos, porque eles mesmos entulham seus caminhos com vários empecilhos ou se emaranham em rodeios desordenados e caóticos. Disto, então, resulta que, embora ninguém se submeta à palavra de Deus como sua norma, cada pessoa suporta o castigo devido legitimamente a tal arrogância. O que está de acordo com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 1:24. Deus nos arma redes de todos os lados, põe armadilhas em nosso caminho, nos faz andar com passos trôpegos e incertos, e por fim nos encerra num abismo profundo. E quanto mais sagaz for o homem, tanto mais ele se deparará com obstáculos em seu caminho. Este verso, então, irmãos, nos ensina que, se alguém render obediência implícita a Deus, receberá como recompensa o seguinte: essa recompensa será andar com uma mente calma e lúcida. E, se ele se deparar com alguma dificuldade, alguma tribulação, ele então achará os meios de suportá-la. Os fiéis, embora se entreguem pronta e submissamente a Deus, talvez se verão envolvidos em perplexidades. No entanto, o fim contemplado por Paulo se concretiza quando ele diz: embora sejamos atribulados e enfrentemos dificuldades, não prosseguirão em angústia irremediável, porque o ofício, por assim dizer, de Deus é apontar-lhes um caminho onde parece não haver nenhum caminho. 2 Coríntios 4:8. Além do mais, quando são cruelmente oprimidos, os fiéis, eles caminham tranquilamente, porque entregam a Deus os duvidosos resultados dos eventos, de tal maneira que, tendo por seu guia, não nutrem dúvida de que, por fim, sairão com ousadia dos abismos da angústia. Quando olhamos para o verso 46, nós vemos nestas palavras que o salmista parece acreditar que estava de posse daquilo que ele orava anteriormente. Ele diz: não retires a palavra da minha boca, do verso 43. Agora, aqui no verso 46, é como se houvesse obtido o que ele pedira. Ele se ergue e afirma que não manterá silêncio, mesmo que seja convocado a falar na presença de reis. Aqui podemos então lembrar das palavras de Jesus em Mateus 10:18, que nos diz: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Não pode haver dúvidas de que ele afirma que se poria espontaneamente em defesa da glória de Deus diante do mundo inteiro. Então ele escolhe reis, os quais geralmente infligem mais medo do que os homens comuns, e fecham arrogantemente a boca das testemunhas de Deus. E de fato, às vezes ocorre que não permanecemos firmes
nem mesmo na presença de homens de condições mais humildes. No momento em que um homem se põe em oposição à palavra de Deus, nos retraímos instintivamente, com medo. E aquela ousadia de linguagem, da qual a princípio nos vangloriamos, desaparece de repente. Mas nossa falta de coragem é mais palpável quando somos intimidados a comparecer perante os reis, perante os governadores. Esta é a razão porque Davi, então, assevera que se manterá resoluto contra os inimigos dentre os homens plebeus, mas também permanecerá firme e destemido diante dos próprios reis. O que estas palavras, então, nos ensinam? Elas nos ensinam que tiramos bom proveito da palavra de Deus quando nosso coração é plenamente fortificado contra o medo do homem. Que não tememos a presença de reis, de governadores, mesmo quando o mundo inteiro tenta nos encher de angústia e desfalecimento. E é sobremodo inconveniente que a glória de Deus seja obscurecida pelo esplendor fútil dos que menosprezam a palavra de Deus. O verso 47, seguindo para o 48, o sentimento contido nas palavras do salmista se assemelha àquele sentimento que o profeta já mencionou antes, e que equivale: ele tinha os mandamentos de Deus em tão elevada estima, que não experimentava nada mais agradável do que fazer deles seu constante tema de meditação. Com o termo deleitar, ele expressa a intensidade do seu amor. A expressão erguerei minhas mãos, do verso 48, ela aponta para a mesma coisa. É uma indicação certa de que desejamos ardentemente algo. Quando estendemos as mãos para apanhá-lo e desfrutá-lo. Esta comparação, ela denota o ardor dos desejos do salmista. Se alguém, de iniciativa própria, pretende demonstrar afeição pela lei de Deus, mas não demonstra respeito para com ela nas atividades da vida, então essa pessoa será culpada da mais vil hipocrisia. O que nós aprendemos então? Aprendemos aqui que tal afeição, tão sincera e ardente, emana da doçura da lei de Deus, que entrelaça nosso coração com ela. E finalmente ele diz: meditarei em teus preceitos. Aqui, essas palavras, elas denotam então a contemplação silenciosa e secreta na qual os filhos de Deus se exercitam. Amém. Queridos, essa meditação serve para nós percebermos a importância da palavra de Deus em nossas vidas e um desafio para que nós a defendamos. Do contrário, nós vamos nos achar encontrados como os mais vis hipócritas. Que não seja assim. Que nós, através do Espírito Santo, ou com o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, nós sejamos intrépidos, nós tenhamos coragem, nós sejamos ousados em defender aquilo que é mais precioso para a nossa vida, que é a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém.